Aleluia, glória a Deus. Quero louvar a Deus nessa noite, sexta-feira. Eu estava aqui meditando um pouquinho, lembrando sempre de uma palavra que fala muito forte no meu coração, a questão do chamado profético. Hoje nós bem sabemos que há 5 ministérios que o Senhor ele deixou para a edificação do corpo de Cristo, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Só que hoje nós observamos uma coisa, tem tantos homens se intitulando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sendo que não são chamados pelo Senhor. Quem é chamado pelo Senhor, aquele que recebe uma incumbência da parte de Deus para um ministério, ele não fica querendo aparecer como muitos hoje na mídia, nas redes sociais, que infelizmente tem gerado muito escândalo ao corpo de Cristo, ao nome do Senhor. Então, se nós formos estudar ao pé da letra o apostolado profético, o ministério evangelístico, o ministério pastoral, mestral, você vai se surpreender porque é totalmente diferente de hoje, onde você encontra tantas pessoas usando desses títulos para, infelizmente, envergonhar o corpo de Cristo. E hoje eu quero deixar as palavras sobre o profético. Hoje nós encontramos muitas referências na palavra, no Velho Testamento, no Novo Testamento, sobre esse chamado. Mas olha para você ver a diferença, o que era um profeta no Velho Testamento. Eu quero pegar aqui a vida do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 15, capítulo 16, aliás, no versículo de número 6, deixa eu ver aqui certinho para você, versículo 4, 1 Samuel capítulo 16, versículo 4. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou e veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com a sua chegada e disseram: Vens tu pacificamente? Deus havia dado uma ordem para Samuel para ir até a casa de Jessé para ungir um dos filhos dele como rei, porque Deus já havia escolhido. Só que quando Samuel ele chega ali em Belém, a Bíblia diz que os anciãos da cidade tremeram nas bases, se estremeceram e saíram de encontro ao profeta Samuel e perguntaram, em outra tradução, assim, olha, é de paz a sua vinda? Olha para você ver o temor no coração dos anciãos daquela época diante de um profeta de Deus. Olha para você ver o temor que veio, eles se estremeceram. Agora hoje, salvo alguns que realmente são chamados por Deus, eu creio, é bíblico. Mas a maioria hoje, você fala nome profeta, não acontece nada. Ah, o profeta está chegando, não acontece nada. Não há um temor na vida das pessoas quando chega aos seus ouvidos uma notícia que um profeta está chegando. Só que aqui quando Samuel chegou em Belém, os anciãos se estremeceram. Eles ficaram preocupados. Mas por que eles ficaram preocupados? Porque eles sabiam que Samuel era um profeta de Deus. Samuel era a boca de Deus na terra.
Samuel, ele denunciava os pecados. Samuel não escondia nada. Samuel não temia homens. E hoje os profetas temem, porque são comprados, né, por ofertas gordas, dízimo alto. Só que esse homem aqui, eu me espelho muito no chamado profético de Samuel. Sabe por quê? Porque lá na frente, no final do seu ministério, ele vai perguntar: olha, eu quero que vocês apresentem diante de mim, me acusem se eu roubei, se eu tomei algo de vocês, se eu pedi algum dinheiro, se eu me enriqueci às vossas custas. Eu quero que vocês exponham diante de mim. E eles disseram: nada aconteceu a respeito disso, Samuel. Você nunca se enriqueceu através das nossas costas. Você nunca pediu presente. Você nunca pediu dinheiro. Ou seja, Samuel, ele teve um ministério profético sem se corromper. Agora, hoje, infelizmente, muitos, não tendo chamado, mas se intitulam profetas, têm tomado dinheiro de pessoas, têm, infelizmente, enganado pessoas. Só que esse homem aqui foi diferente. A unção que ele carregava na vida dele, que eu almejo carregar um dia no meu ministério profético, é que aonde o Senhor nos enviar, que os líderes daquele lugar, daquela cidade, venham estremecer. Não por causa do homem. Não era por causa de Samuel, o homem, não. Era por causa da unção. Que os anciãos de Belém, eles se estremeceram. Chegaram a perguntar: é de paz a sua vinda? E ele diz: é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. Mas se tivesse uma denúncia ali da parte de Deus para com aqueles anciãos, Samuel, com toda certeza, iria denunciar. O verdadeiro profeta, ele denuncia o pecado. O verdadeiro profeta, ele não se esconde. Ele não se vende, ele não se corrompe. Quer ver um outro profeta que não se corrompeu? Eliseu. Eliseu, quando ele vai receber a visita de Naamã leproso, mas carregado de riquezas, de presentes, a Bíblia vai dizer que Eliseu não recebeu Naamã. Eliseu ordenou que Geazi fosse lá e desse o recado para Naamã. Falou: Naamã, a palavra do profeta é esta: vai e mergulhe 7 vezes no Jordão e você vai ficar curado. Naamã ficou raivoso, ficou enfurecido, porque primeiro, ele esperava que o profeta iria até ele, receber, abraçar ele, e isso não aconteceu. Se fosse hoje, meu Deus do céu, ia ter briga de profetas para quem recebesse um general do rei da Síria. Se fosse hoje, alguém ia brigar. Não, eu que vou receber, eu que vou ser o canal da cura para ele. Por quê? A intenção dos presentes, a intenção das riquezas. Só que Eliseu não recebe Naamã, ele dá a ordem para Geazi, Geazi vai lá e fala para ele: é para você mergulhar 7 vezes no Jordão. E a Bíblia vai dizer que Naamã fica furioso, decepcionado. E é interessante que quando a palavra vem de Deus, muitos ficam decepcionados. Porque cria na mente só: vai me receber porque eu sou alguém de alta patente, eu sou reconhecido. Mas quando o homem é de Deus, o profeta é de Deus e não age conforme a intenção do coração da pessoa, independente do patamar que ele ocupa, essas pessoas elas ficam enfurecidas, ficam indignadas. Naamã ficou indignado.
queria ir embora, só que os servos dele disseram para ele, olha, se ele te pedisse algo pior, mais difícil, você não faria? Quanto mais então mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz que Naamã vai lá e mergulha. E no último mergulho, Deus opera o milagre. A palavra do profeta de Deus se cumpre. E a Bíblia diz que a pele de Naamã se torna como uma pele de criança. E Naamã agora não está irado mais, não está indignado, mas por quê? O milagre de Deus aconteceu. Só que Naamã quer presentear o profeta. Um ato talvez de gratidão, mas o profeta não recebe, não aceita. É forte isso aqui. E a Bíblia diz então que Naamã com a sua comitiva vai embora. Só que Geazi cresceu o olho. Geazi cresceu o olho, ficou indignado no coração, não falou, mas ficou, porque o profeta de Deus recusou os presentes. E quando o profeta de Deus recusa os presentes, Geazi vai crescer o olho. E quando Naamã está a certa altura do caminho, Geazi vai atrás. Geazi vai chegar e falar, Naamã, o meu senhor, o profeta, ele repensou a questão da oferta. Ele está pedindo presentes para ajudar alguém que chegou de viagem. E a Bíblia diz que Naamã desceu, colocou lá tesouros, pratas, vestes, só que era mentira de Geazi. Era o quê? Mentira de Geazi. E quando Geazi volta, Eliseu fala assim, aonde você foi? E Geazi vai dizer assim, olha, o teu servo não foi a lugar nenhum, em nenhuma parte. Aí o profeta vai dizer, porventura o meu espírito não foi contigo? Isso aqui é muito forte. Deus levava Eliseu em espírito também nos lugares. Portanto, Eliseu fala assim, ó, não foi o meu espírito contigo? Para que você foi usar de mentira, pedir presente, pedir riquezas? Mentindo no meu nome ainda. Saiba de uma coisa, Geazi. A lepra que estava sobre Naamã virá sobre você e sobre a sua descendência para sempre. E a Bíblia diz que Deus acometeu Geazi e sua descendência de lepra, porque mentiu no nome do profeta de Deus. Então eu fico maravilhado quando se fala de profeta, apóstolo, evangelista, pastores, mestres. Hoje, infelizmente, o que se está vendo na mídia não são. O profeta de Deus, para você ter noção, ele vive escondido, ele vive isolado. Eliseu vivia isolado. Elias vivia isolado. Samuel vivia isolado. Eles só saíam, se manifestavam para entregar algo da parte de Deus. Vai estudar sobre o profético de Ezequiel para você ver. Vai estudar sobre o profético de Oséias. Estuda, faça um estudo sobre os profetas do Velho Testamento. Novo Testamento também, Paulo foi profeta. Ágabo era um profeta. Vai estudar sobre o apostolado. Vai estudar sobre o ministério de evangelista, pastores. Vai estudar sobre o ministério de mestres. Não é o que se está se vendo hoje, infelizmente. Então eu digo que tem muitas referências bíblicas, mas eu queria compartilhar com você essa pequena palavra, que quando Samuel chegou em Belém, os anciãos ficaram com medo, temeram, porque os anciãos sabiam que o profeta ele não chega no lugar em vão. Profeta que é de Deus, ele só vai quando Deus manda. Profeta que é de Deus, ele só se posiciona quando Deus tem uma palavra para ministrar através da vida dele. E hoje a mídia está recheada de profetas, mas infelizmente a maioria deles não foi Deus que chamou.
A mídia está recheada de apóstolos, mas infelizmente a maioria deles não foi Deus quem chamou. Quero deixar essa palavra para você, que Deus possa falar mais profundamente ao seu coração. E vamos continuar aí trazendo essas palavras de reflexão para a sua vida. Se você for alcançado por essa palavra através aí da rede social, se você achar importante passar ela para frente, passa. Porque talvez alguém precise ouvir essa palavra. Para você que não me conhece, sou o apóstolo Danil, cidade de Patrocínio, Minas Gerais, pastor da igreja Missão Águia. Tá bom? Deus nos deu a graça de carregar um profético. Mas eu fico pensando, Senhor, eu só sei que é bíblico. Mas temos que tomar muito cuidado. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. E eu não quero comparecer diante de Deus para ser punido por escandalizar o nome de Cristo. E já há um juízo para quem escandaliza o nome de Cristo. E eu não quero estar no juízo de Deus. Mas eu quero ser aquela pessoa que chegou diante dele como um servo. Embora nos chamou no apostolado, no profético, no pastorado, eu quero me apresentar como servo. Como ele falou lá para o servo, né, que recebeu 5 talentos. Servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.